Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós, e Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Papai. Filho, estou gravando um vídeo. A gente pode assistir a novela? Uma novela? Não, não assisti novela não. Por favor. Espera aí, qual que é a classificação que tá lá? 10 anos. Não mexe com isso não. Tá bom, vai que eu tenho que gravar o vídeo. Obrigada. Vocês viram, né? Tanto que eu sou um bom pai, Uma bela conversa com os filhos, tudo resolvido, né? O que vocês acham, que eu fiz o certo? Não sei se eu fiz o certo não, hein? Eu deixei que a televisão escolhesse para mim. Não foi isso que eu fiz? Foi ela que decidiu se eles iam ver ou não a novela. Tá lá escrito classificação, 10 anos, né? Então se eles têm mais de 10 anos, eles podem assistir. É isso mesmo, gente. Deus entregou para mim e para minha esposa a responsabilidade de educar os nossos filhos. E muitas vezes a gente está entregando essa responsabilidade da criação nas mãos de outros, da televisão, por exemplo. E aí? Como é que a gente faz, né, nos casos desses? Eu quero abordar um ponto já de cara em relação a esse exemplo que vocês viram aqui. Se o seu filho, sua filha aprender alguma coisa de errado na televisão, a culpa não é da televisão. A culpa não é da televisão. A televisão está fazendo o papel dela, que é vender informação. Seja boa, seja ruim, seja verdadeira, seja falsa, ela vende informação. Quem compra a informação somos nós. Somos eu e você. Então a televisão está ligada e no canal A, B ou C, quem permite isso dentro da nossa casa somos nós. Eu e a minha esposa temos a obrigação de permitir certos canais. Então a culpa não é da televisão. Se eles aprenderem algo errado através da televisão, isso foi uma falha minha e da minha esposa. Mas como é que eu faço? Eu preciso trabalhar. Calma. Deus não mandou você se matar para trabalhar. Deus nunca mandou ninguém se matar para trabalhar, não. Pelo contrário. Ele fala, o que ele nos ensinou, né, através de Paulo? Que tudo que a gente for fazer, que a gente faça sempre com muito amor. Como se fosse para Deus e não para os homens, mas como se fosse para Deus. Porque esse trabalho com amor, ele vai ser recompensado. Todo bem que a gente praticar através do nosso trabalho, ele vai ser recompensado. Ei, eu estou dando duro danado para dar uma vida melhor para eles? Tá, você está querendo dar uma vida melhor. Que vida? É essa vida aqui na Terra? Você está querendo dizer que você está querendo dar uma vida melhor para eles aqui na Terra, mas você está tomando conta da vida deles depois, quando eles morrerem? Você está olhando essa parte? Porque vocês sabem, os seus filhos de vocês não são eternos. Eles não vão viver para sempre. Eles vão morrer um dia. Seja antes ou seja depois de vocês, mas essa é uma realidade. Eles vão morrer um dia. E aí? A gente fala morrer, mas na verdade não é morrer. Ele vai continuar vivendo, porém de uma forma agora diferente. Ele vai passar para a vida eterna. Ele sai dessa vida e passa para uma outra vida, né? Nosso Deus é Deus dos vivos, não é isso? E não Deus dos mortos. Ou seja, a gente não morre, a gente continua vivendo, só que eternamente. Agora, se eu e você
que somos pais, não estamos cuidando dessa próxima vida que os nossos filhos vão ter, quem que está cuidando para nós? Você e eu precisamos pensar nisso. Sabe por quê? O que vai definir essa vida aí, eterna, dos nossos filhos, se vai ser no inferno ou se vai ser no céu, são as ações, são os atos deles que eles tiverem durante a vida. E as ações, os atos deles são construídos dia a dia, por toda a vida, principalmente nos primeiros anos de vida, principalmente. Então, se você deixa que outros criem o seu filho para você, principalmente nos primeiros anos de vida, você está pondo em risco a vida eterna do seu filho e da sua filha. Uma das formas de aprendizado é o que você escuta, o que você vê. É uma das formas. Ou seja, ele não vai aprender só com o que você falar, o que você fizer. Ele vai aprender também com o que ele vê na televisão, com o que ele vê, lê, escutar na internet, com os amigos. Isso vai acontecer durante toda a vida. E nesse momento agora de tecnologia, isso está acontecendo de uma forma muito intensa. Então, se a gente for voltar para a classificação, né? Quem são as pessoas que definem essa classificação indicativa aí, filme, novela, não sei o que, não sei o que? São pessoas que você nunca viu na vida. Pessoas que você nem sabe quem são, não sabe a sua crença, se pensam igual você, se tem a religião, né, como uma prioridade. Às vezes não. Tem um critério, é lógico, tem um critério sim, né? O critério que eles definem basicamente é teor de violência, de drogas e sexo. Mas beleza, o que é o sexo para mim? O que é o sexo para a pessoa da classificação? Isso vai variar muito, vai depender de N coisas. Se a pessoa tiver a religião A, B ou C, se a pessoa o gênero que a pessoa também decidiu para ela. Então, várias coisas vão definir o tipo de classificação indicativa para o filme, para a novela. Até hoje, infelizmente, até a opção política, a opção partidária hoje influencia na classificação indicativa. Queiramos ou não, essa é uma realidade. Só fazer um parênteses aí, tá? Dos meninos, que a gente combinou de fazer a cena, mas eles não assistem novela, né? Na verdade, assim, quando eles assistiram, que foram pouquíssimas vezes, que dá para contar no dedo das mãos, foram algumas vezes, que foram pouquíssimas também, que eles ficaram na casa da minha mãe, de outra pessoa, no horário de novela, porque geralmente à noite a gente está em casa, né? Então, por uma ou outra eventualidade, às vezes eles devem ter assistido, mas só, porque aqui em casa não se assiste novela, por exemplo, né? Já tem anos, sei lá, 10 anos ou mais, que a gente não vê um capítulo de novela, porque infelizmente não é algo mais, pelo menos na nossa visão, com a visão cristã, católica, infelizmente não é algo que que dá para assistir mais e colocar os filhos para assistir. Agora, voltando para a classificação, né? Você tem aí 3 critérios, basicamente, para definir classificação. E aí, quem é o público que define essa classificação? Basicamente, a gente pode separar esse público em 3 grandes grupos, né? O primeiro grande grupo que define, né, essa classificação aí é o mundo. O mundo é aquele que coloca na televisão lá, na sua novela, no seu filme, aquela classificação lá. Isso é o mundo que está definindo. E aí, São Paulo nos ensina que a gente precisa ter muito cuidado para que ninguém nos escravize em filosofias que são vãs, que são enganosas, que são mentirosas,
E essas filosofias geralmente se fundamentam em tradições humanas. E não só nas tradições humanas, mas nos princípios do mundo. E não nos princípios de Cristo, mas em tradições humanas e em princípios do mundo. Isso São Paulo falou há 2000 anos atrás. Ele já falou isso há 2000 anos atrás, para que a gente não caísse em filosofias enganosas, em filosofias vãs, que eram baseadas em tradições humanas e no mundo. Há 2000 anos atrás ele já nos alertava isso. Imagina hoje como está. Então o mundo é o primeiro grande grupo que define esses três critérios aí, que a gente colocou. O outro grande grupo, que é quem define como é que a gente pode classificar esses critérios, é o grupo que está do lado de Deus. E aí como é que a gente pode classificar isso pensando, como Deus quer que a gente pense? Lá, quando Moisés estava falando, relembrando os 10 mandamentos em Deuteronômio, o que ele fala para todo o povo que está ali? Ele fala para que as pessoas peguem aquelas palavras que ele estava falando, que eram os mandamentos, e que elas colocassem essas palavras no coração. Primeira coisa, peguem essas palavras e coloquem no coração. Segunda coisa, peguem essas palavras e transmitam para os seus filhos. Moisés falou isso para todo o povo de Israel. Peguem essas palavras que eu vos falo, coloquem-as no seu coração e depois transmitam elas para os seus filhos. E olha o que ele fala: transmitam elas para os seus filhos quando vocês estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, deitados, em pé. E ainda fala para a gente pegar esses mandamentos e amarrar na mão como um sinal, para que a gente nunca esqueça quais são os mandamentos. Quando ele fala isso, ele tá colocando toda a preocupação dele de que a gente precisa sim, além de absorver toda essa observância de Deus, todo esse cuidado que Deus tem por nós, a gente precisa transmitir isso para os nossos filhos. Então, através da visão de Deus, a gente já tem uma nova forma de classificar aquilo ali. O que é violência para mim? O que é drogas? O que é sexo para mim? Com a visão de Deus, já dá para ter mais uma noção do que eu de fato posso ou não liberar meus filhos para assistir. E a terceira grande visão é a visão humana, que eu nem falo do mundo, porque o mundo te impõe, e tem Deus que está do outro lado brigando, mas tem eu e você, que ora a gente cai para um lado, ora a gente cai para o outro, ora a gente defende uma pena de morte aqui, outra ali, ora a gente fala que aborto é ruim, mas outra hora a gente fala que ele pode pecar contra a castidade porque ele está feliz. Então, a cada momento a gente tende para um lado, tende para o outro, ora a gente torce para o mocinho, ora a gente torce para o vilão, depende muito de como eles montam a cena, a gente torce muitas vezes até para quem está lá matando as pessoas, então a gente é o terceiro grande grupo que sofre as influências. Então 3 grandes grupos estão aí brigando para definir os critérios da classificação indicativa. E aí, se a gente for pensar na criação, há 100 anos atrás, quem era que participava da criação do seu filho? Você tinha lá os irmãos, que era uma pancada, Tinha lá os 10, mas era tudo irmão, Tinha vizinho, tinha que eram os amigos da rua, Tinha os amigos da escola, tinha os parentes, às vezes primo e tal. No máximo, joga aí 50 pessoas que influenciavam diretamente na criação do seu filho. Vamos colocar 50, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E hoje? Mas eu não deixo meus filhos soltos na rua não, viu? Te peguei, Tá bom. Ok. Você não deixa seu filho para a rua, ok.
mas você deixa ele ficar na internet. Deixa ele ficar na internet. E aí na internet, meu amigo e minha amiga, ele tem acesso, não é só 50 pessoas, não. Ele tem acesso, não é nem a centenas, não é nem a milhares. São milhões de pessoas hoje interferem na sua criação. Quando você e a sua esposa, quando você e seu marido são duas pessoas, existem milhões de pessoas, não só do Brasil, do mundo inteiro, influenciando na criação do seu filho e da sua filha hoje, sem você perceber. E muitas vezes você não consegue fazer nada porque você não está percebendo que está acontecendo isso. Sabe como é que a gente, para fechar, né, o assunto, sabe como é que a gente tem que fazer para definir o que nosso filho tem que assistir ou não, nossos filhos? Pensa assim, nós vamos assistir um programa. Eu colocaria Jesus e Maria para sentar do meu lado e assistir isso, comendo pipoca junto comigo? Imagina, Jesus e Maria, nossa, que honra, né? Nem ia conseguir assistir nada, ia ficar só assim, né? Imagina Jesus e Maria do seu lado comendo pipoca. O que você vai colocar para eles assistirem? E se mesmo assim você falar assim, nossa, mas mesmo assim é muito difícil a gente conseguir bloquear, né, o que eles vão assistir, e eu concordo que é difícil, porque eu também não consigo bloquear. Eu não estou com eles 100% do tempo, eu não estou com eles, então eu não consigo controlar 100% do tempo também. Então, qual que é a sugestão para nós? Orientação. Às vezes eu brinco com a minha esposa, né? Eu falo para ela assim, eu não sou fiel a você, eu sou fiel a Deus. Porque se eu sou fiel a Deus, que tudo vê, então com certeza eu vou ser fiel a ela. Assim, o que eu te falo? Você não tem o direito, você tem o dever. Você tem o dever, como pai e mãe, de catequizar o seu filho. Você tem o dever de catequizar o seu filho. E não na lei dos homens, na lei de Deus. Porque se você catequizar seus filhos na lei de Deus, por consequência, ele já vai atender à lei dos homens.